Denise Campos, de Toledo. Joseval, ontem a Câmara conseguiu aprovar de uma forma acelerada o projeto que libera a terceirização mais ampla. Eles pegaram um projeto de 98 que já tinha sido aprovado pelo Senado. Então agora, com essa aprovação da Câmara, basta a sanção do presidente Temer para as novas regras começarem a valer. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o economista Hélio Zilberstein, que é especialista em relações do trabalho, professor da Faculdade de Economia da FEA da USP. Professor Hélio, bom dia. Bom dia, Denise. Bem, professor, os trabalhadores ficam meio assustados com essa ampla terceirização que será permitida, acordos diretos com empresas terceirizadas, pegando também as chamadas atividades fins. Então, a área de atuação da empresa poderá, em todos os segmentos, contratar funcionários terceirizados. O que isso significa para o trabalhador? Olha, Denise, eu queria, antes de mais nada, tranquilizar os trabalhadores e tranquilizar a bancada aí. Porque eu estava ouvindo, como eu faço toda manhã, o noticiário, e eu vi comentários do Joseval, por exemplo, citando o exemplo de enfermagem no hospital. Então nós precisamos estabelecer uma coisa muito clara. Terceirização é uma coisa e intermediação de mão de obra é outra coisa. Deixa eu explicar o que é isso. Quando uma empresa contrata trabalhadores de uma outra empresa, e esses trabalhadores trabalham na empresa contratante, sob a supervisão da empresa contratante, isso é fraude. Isso não é terceirização. E não é isso que o projeto de lei aprovado ontem está autorizando. O que o projeto de lei fez ontem foi autorizar a transferência de atividades. E para ficar no exemplo do Joseval, um hospital nunca vai transferir a enfermagem se ele é que está supervisionando a enfermagem. Se ele transferir a enfermagem, ele vai ter que transferir a supervisão da enfermagem. E isso não vai acontecer. O problema é que nós estávamos numa terra de ninguém, porque hoje é muito difícil você saber o que é atividade fim e o que é atividade meio. Essa distinção, que fez algum sentido 20 anos atrás, quando a súmula 331 do TST foi emitida, hoje não faz nenhum sentido. A empresa vencedora do século passado era uma empresa vertical. Ela fazia tudo dentro, trazia tudo para dentro. Por quê? Porque era mais fácil coordenar estando tudo aqui dentro. Hoje, com o avanço da tecnologia, da logística, do transporte, da internet, você consegue coordenar atividades e, portanto, transferir atividades, terceirizar atividades em escala global. E o Brasil não estava podendo fazer isso, porque a gente não sabe o que é atividade fim e o que é atividade meio. Então esse projeto de lei veio em boa hora, ele não vai trazer a lei das selvas, isso é importante que se diga, porque uma empresa vai pensar bem antes de terceirizar, porque terceirizar significa transferir toda a atividade. Agora, professor, nós não... Deixa eu só... Joseval respondendo. Não, eu vi, gostei da afirmação. Quer dizer que não pode haver dentro do hospital os enfermeiros formando uma PJ, uma pessoa jurídica? Então, PJ é fraude, né? Como PJ é fraude? Não, mas agora seria autorizada a terceirização, um contrato formalizado diretamente com uma pessoa, por exemplo... Porque nós radialistas também, nós temos PJs aqui. O enfermeiro, para ser terceirizado, ele tem que ser um trabalhador CLT. Ele tem que ser contratado por uma empresa, essa empresa vai assinar a carteira profissional desse trabalhador, e ele vai ser supervisionado por essa empresa. Eu não acho que um hospital vá fazer essa terceirização. Professor, mas quando pode fazer, né, professor? Só dizer para o professor... É uma fraude, Denise. Não é, se isso existe hoje, esse projeto não altera a situação. Isso é uma fraude. Mas não pode ser formada uma empresa para contratar esses funcionários e essa empresa prestar o serviço para a empresa principal, que seria, no caso, o hospital, contratando com os mesmos direitos? Então, essa empresa tem que contratar como CLT os enfermeiros. Certo. E os enfermeiros ficam subordinados a essa empresa. Deixa eu ficar no caso do hospital. Muitos hospitais hoje terceirizam o setor de exames radiológicos, por exemplo, exames de imagem. Certo.
Agora, essa terceirização é perfeita. Por quê? Do ponto de vista legal. Porque o hospital terceirizou a atividade, a empresa que faz esse trabalho contrata as pessoas, supervisiona as pessoas e entrega o resultado dos exames para o hospital. Isso é terceirização. É isso que está sendo autorizado, porque nessa situação, se um trabalhador dessa empresa que está prestando o serviço de fazer os exames vai à justiça, a gente não sabe se o juiz vai considerar exame de imagem atividade fim ou atividade meio do hospital, e a gente está numa enorme insegurança jurídica, porque essa classificação, essa dicotomia é absolutamente ineficiente, ultrapassada, caduca. Nós estamos na era das cadeias produtivas e a gente precisa dar segurança jurídica para as cadeias produtivas sem trazer a informalidade ou a fraude na contratação. Agora, tem duas questões que preocupam os trabalhadores. Primeiro, essas novas empresas que vão terceirizar a contratação, elas não teriam uma fragilidade financeira maior? Seriam empresas menores, por exemplo, que um grande hospital? E no caso de quebra dessa empresa, não haveria uma dificuldade muito maior de cobrança de direitos trabalhistas? Outro, que a gente tem uma reforma da trabalhista em discussão também, que prevê que os contratos possam prevalecer sobre a legislação. Só que esses contratos terão de ser supervisionados por sindicatos, inclusive com presença de representantes dos sindicatos permanentemente nas empresas. No caso de uma terceirização, como é que seria esse procedimento? Qual a representatividade de sindicatos? Como é que seriam formalizados os contratos? E depois, em caso de quebra da empresa, como ficaria a situação do trabalhador? Então, a primeira parte da sua pergunta, Denise, a lei estabelece capitais mínimos, valor de capital social mínimo, de acordo com a quantidade de empregados dos terceiros, tá? E segundo, a lei estabelece a responsabilidade subsidiária da contratante. Então, se a terceira falhar e deixar de pagar alguma coisa, o trabalhador vai à justiça. Se mesmo assim ela não pagar, a justiça pode acionar a empresa contratante. Agora, a outra parte da sua pergunta, você tocou numa questão, Denise, que é pouco falada, porque a gente vê muita ambiguidade no movimento sindical sobre isso. Quem é que vai representar os terceiros? É o sindicato que representa os trabalhadores da contratante ou da contratada. E você sabe que as empresas de terceirização, os trabalhadores delas têm sindicatos próprios. E aí a gente entra num terreno de disputa de base de associação de trabalhadores. E, no fundo, nós vamos assistir, provavelmente, um conflito muito grande entre os empregados por causa do imposto sindical e das contribuições. O professor Bill, deixa eu falar apenas. Deixa só terminar. Pois não, professor. Como é que a gente soluciona isso? Na minha opinião, uma forma de solucionar isso seria deixar que os terceirizados escolhessem o sindicato que eles querem que os represente. Eles poderiam ter esse direito e o problema estaria resolvido. Professor, apenas acrescentando, eu fiz um comentário a respeito dos enfermeiros, porque eu conheço um fato concreto de hospital que fez isso. Houve uma atuação do Ministério Público Federal porque havia uma fraude à Previdência. Tanto que o hospital depois recuou em razão disso. Claro. Evidente que eu fiz o comentário sob o império da urgência como jornalista, claro. E não li o texto. Falei breve e voltarei ao assunto. É verdade. Então você veja que é uma fraude. O Ministério Público do Trabalho poderia também acionar a empresa porque estaria havendo uma fraude trabalhista. Professor, esses enfermeiros, eles têm horário para entrar, horário para sair, eles têm uma supervisão do próprio hospital, então eles têm um vínculo com o hospital. E esse contrato é nulo. E isso é uma fraude trabalhista, além de ser uma fraude previdenciária, porque eles, como sócios, não recolhem a previdência. Isso tudo, Joseval, é causado porque a gente tem uma cunha tributária na folha salarial enorme nesse país. E isso é um incentivo para esse tipo de fraude. Repito, esse projeto de lei
não incentiva nada disso, nada disso. Professor, rapidamente, só para a gente terminar. Imagine um escritório de advocacia que tem 10 advogados, todos CLT. Individualmente, eles não podem virar PJ, mas se os 10 abrissem uma empresa para prestar serviço para o escritório, isso poderia? É o que a lei prevê? É o que essa mudança prevê? Isso, desde que eles sejam empregados seletistas dessa empresa terceira, entendeu? Porque senão eles estão fazendo uma sociedade de advogados deles, nos quais eles são sócios. Se eles atuarem autonomamente, eles formaram uma banca de advogados e tudo bem, não há problema nenhum. Agora, você tocou num ponto interessante. A sociedade de advocacia tem 3 tipos de trabalhadores, né? Elas têm os sócios, normalmente as bancas têm um certo número de sócios, elas têm os associados, que se tornam proprietários muito minoritários do capital, e elas têm seletistas também. Existem esses três tipos de status, vamos dizer assim. E há uma disputa muito grande na justiça a respeito dos advogados associados. Agora, veja, isso não é terceirização. Entendi. Isso aí é um problema de regularizar o vínculo trabalhista. E uma coisa que precisa ficar muito clara: os trabalhadores terceirizados são seletistas. Eles não são ilegais. Eles têm carteira assinada com a empresa terceira. Eles fazem parte da força de trabalho formal. E o que existe é essa situação, primeiro, do que é atividade fim, atividade meio, portanto, o que pode e o que não pode terceirizar, que é uma insegurança enorme e que depende da cabeça do juiz, não é? E a outra coisa é que, se o terceirizado for supervisionado por um gerente, um supervisor da contratante, isso é fraude, isso não está permitido nessa lei. Tá certo, ouvimos o economista Hélio Zilberstein, especialista em relações do trabalho, professor da FEA USP. Professor Hélio, muito obrigado, um bom dia. Bom dia, Denise. E essa advertência do professor é muito importante para os porque vai surgir a lei, já está praticamente certo, que os empresários tomem ciência de que, e muita cautela ao contratar terceirizados com atividades fins, por causa dessa questão da fraude, que aí a pessoa não é seletista, ele é sócio da empresa, do PJ, e recebe como sócio. E aí que o Ministério Público Federal entende que é fraude e é crime. Aí é e fraude vai levar mesmo. o empresário, por isso que o hospital recuou, porque é um crime previdenciário.